Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos esta manhã abençoada. Espero que todos estejam muito bem, vossos familiares também. Tá tudo ok com áudio e vídeo? Só um instantinho. Bom dia, Ianca. Bom dia, Maria, Lina. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta manhã. Pessoal, sejam bem-vindos. Em meu nome, em nome do Lex, aqui estamos mais em uma manhã, reunidos em corações, em mente, em espírito, para disseminar um pouquinho das sublimes palavras do nosso Senhor Jesus, trazer um pouco de serenidade, de sutileza, de esperança, né, aos corações. Somos gratos por essa oportunidade de aqui estarmos, né? E ficamos felizes pela presença dos amigos, que possamos vibrar nessa manhã com o máximo de amor, com o máximo de intenção. Tá? Sejam bem-vindos, então. Pessoal, hoje, dando continuidade, né, aos colegas, é o capítulo 7, o item 10. Quando vocês abrirem no capítulo 7, tem assim, ó, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Aí vocês descem, lá no finalzinho da página tem o item 10, tá? Então, repetindo, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Item 10, tá bom? Vamos fazer nossa prece? Pode ser? São 9:08 já, pois vamos fechando os olhos. Vamos nos conectando, vamos acessando esse Cristo interior que temos dentro de cada um de nós. Vamos nos permitindo acessar essa centelha cósmica, essa centelha que ilumina quando nos permitimos, quando somos humildes, simples, serenos, sem nada a pedir, só a esperar um abraço, um acolhimento deste que é nosso orientador, o sublime peregrino, né, das passadas na areia, né, que nos carrega quando precisamos. Então vamos fechando os olhos, vamos nos conectando, vamos nos permitindo, de forma simples. Amado Mestre, amigo, companheiro de todas as horas, que nos inspira ao melhor, que nos fortalece, que nos traz
sempre as boas novas, nos instiga ao caminhar, mostrando que sempre estará segurando nossas mãos, que não nos abandonará. Essa certeza que nos traz, mestre amigo, é tão importante e somos tão gratos, tão felizes, porque nos traz essa firmeza de que mesmo quando afundemos um pouco nas águas tortuosas, rebeldes da vida, lá estará tu a nos segurar e a nos levar novamente à superfície, mostrando que basta ter fé, porque estarás conosco, em nosso coração, em nossos pensamentos. Voz brilhará em nós, se assim permitirmos. E é com essa energia sublime, sincera e amiga que dizemos muito obrigado, gratidão por estar conosco em todos os momentos, tanto os felizes como os não tão felizes. Os desafios são necessários, porque não quer de nós apenas um esboço, mas que a tua obra resplandeça. Então, nós entendemos quando a vida é um pouco dura. É porque nosso Pai, sempre, que é o melhor de nós, e se para isso for necessário provas e aprendizado, isso se fará de forma mais amorosa e mais misericordiosa possível, porque um pai jamais deixa seu filho aos lobos. O pastor sempre conduz as suas ovelhas aos verdes prados. E isso é um presente. Gratidão por esta manhã, por esta união de pensamentos, de corações. Somos todo amor contigo, meu Pai. Que assim seja. Fosse luz a todos, muitas bênçãos. Vamos lá? Bom dia, Marcos. Deu certo, né? Que bom. Vamos lá. Deixa eu reduzir aqui o som para ficar mais sonoridade melhor. Vamos lá. Então, repetindo para quem não escutou, hoje será o capítulo 7, tá? Mistérios ocultos aos sábios e prudentes, que inicia no 7, né? Mas nós vamos falar hoje do 10. Vamos lá? Para falar do 10, precisa entender um pouquinho do 7 e do 9, né? Do 7, do 8 e do 9. Então, o que é que ele fala? Deixa eu baixar aqui um pouco mais o som. O que é que ele fala no 7, no 8 e no 9? Bem, eu vou ler um pouquinho antes para vocês terem uma ideia. Ele fala sobre humildade. Ele fala sobre não buscarmos reconhecimento dos homens, mas o reconhecimento de Deus, né? Mas vamos lá. O poder de Deus, um pouquinho antes, no 9 ainda. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem, Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechado. Sua vez virá, mas não é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso na mão que atinge seu orgulho. Então, ele fala aqui
que muitas vezes ocorre que o indivíduo busca aprender, e isso é necessário, desenvolver as capacidades intelectivas, científicas, mas essa busca muitas vezes traz uma certa vaidade, né? Essa coisa de não reconhecer que existe um Senhor, né? Reconhecer que nós somos guiados, de forma tal que muitas vezes este que é sabedor, que tem realmente o intelectivo, mas que deixa o orgulho e a vaidade falar mais alto, buscando o reconhecimento entre os homens e esquecendo do seu Senhor, muitas vezes faz isso porque ele precisa preencher algo. Então, desesperadamente, ele está aguardando aprovação, reconhecimento, mas ele esquece do principal reconhecimento, né? Que é o do seu Senhor, do seu Pai. E então, ao não permitir essa humildade, porque ele busca muito esse reconhecimento, ele termina que entrando numa sinergia, numa energia de comparativo. Como assim comparativo? De estar no mesmo patamar, de buscar essa, digamos assim, essa mesma posição do seu Senhor. Ele não concebe que está abaixo de alguém. Então ele se sente muitas vezes tão orgulhoso a nível de achar que está no mesmo patamar daquele que o criou, né? E aí ele fala aqui, ó, no item 10, vamos lá. Deus, dir-se-á, não poderia atingi-los pessoalmente, a esses, né, que são vaidosos, incrédulos. Deus, dir-se-á, não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais os incrédulos mais endurecidos deviam se inclinar. Então ele pergunta sobre provas. São necessárias essas provas para que esses homens caiam e acordem, né? Como Paulo na estrada de Damasco, é necessário. Aí ele fala, sem dúvida, ele poderia, mas então onde estaria seu mérito? E aliás, de que isso serviria? Muitas vezes os sinais são necessários, mas nem sempre, né? Nem sempre. Porque alguns sinais são os sinais do coração, que eu só tenho como acessar quando eu me busco, quando eu faço esse mergulho interior. Então, de que adiantaria, já que é uma mente tão intelectualizada, trazer sinais se eles continuariam a não acreditar? Algumas coisas precisam tocar lá dentro. Sinais estão no externo, não é verdade? E coisas do externo nem sempre são para o coração, mas muitas vezes para as percepções dos sentidos, como no tempo de Moisés, né? Então, as coisas mais sublimes, mais perceptivas no campo de energia, são o que realmente tem maior projeção no momento. Não se faz mais necessário efeitos físicos, tá? Então, ele fala aqui. E, aliás, de que isso serviria? Não são vistos todos os dias esses sinais? Negarem-se à evidência e mesmo dizerem, se eu visse, não creria, porque sei que é impossível. Então, repetindo, não são vistos todos os dias esses sinais? Negarem-se à evidência e mesmo dizerem, se eu visse, não creria, porque sei que é impossível. Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro
para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. Tá vendo? Repetindo, isso é importante. Ainda não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. Estão verdes, né? Ainda cegos, ainda surdos. Tá? O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar luz a um cego? Eu vos pergunto. É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal, e como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que, cedo ou tarde, seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade, e então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços, e como filho pródigo, lhes pedirão a graça. E é isso, pessoal, né? Como filho pródigo, lhes pedirão a graça, né? Do retorno ao lar, é verdade? Então, veja, o que ele fala aqui? Ele fala da busca de humildade, da busca de simplicidade. Então, eu queria falar umas palavras para vocês que estão em João, salvo engano. Ele fala assim, não vos chamos mais de servos, mas de amigos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor o faz. Repetindo, isso é importante. Já não vos chamamos mais de servos, mas de amigos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz, né? E aí ele completa, ainda falando: eu vos tenho chamado de amigo, porque tudo que ouvi de meu Pai eu compartilho com vós, né? E foi eu que escolhi vós, não foi vós que me escolhestes. Então, olha só que bênção. Realmente precisamos desse reconhecimento do homem. Nós devemos o que, pessoal, aos homens? Eu vos pergunto, o que devemos aos homens? Por que esse desespero, essa ansiedade, essa inquietude em se provar, em mostrar para o externo algo que parece que somos cobrados? O Filho do Homem já nos chamou amigos. Que reconhecimento maior do que esse, né? Então, vejam, eu lembro aqui de uma passagem que ele fala que chegou à casa de um homem e que lá começou a comer, né? E aí esse homem olha e vê que ele não tinha lavado as mãos e já estava comendo, né? E aí o homem fala: Senhor, não lavaste as mãos e estás comendo. Aí ele fala: não te preocupas com o que entra, mas o que sai do meu coração. Porque aquilo que sai de mim é aquilo que me preenche, é o que eu sou cheio, abundante no meu ser. Então, olha só que interessante. Muitas vezes nós procuramos esse alimento externo, né? Um alimento que não nos sacia, não nos mata a fome, porque continuamos buscando esse alimento. Se matasse, nós estaremos satisfeitos. Mas nós temos que nos alimentar dessa coisa sublime, dessa presença interior, e deixar que ela fale. Porque não adianta, pessoal, nós sermos uma figueira bonita, cheia de flores, digamos, de folhas frondosas, se nós não damos frutos. E esses frutos vêm da onde? Vêm do coração. Então não adianta
sermos estereótipos, belos, lindos, se não temos o alimento a saciar a fome dos aflitos, dos necessitados. E isso é humildade, é reconhecer que o que me gere é o solo, que é o meu Senhor. É dali onde eu capto os substratos, as sublimes essências que fazem com que eu me floresça, que eu traga esses frutos. Então eu devo reconhecer, né, que a minha essência vem de algo além do campo do externo. Então, não nos preocupemos no que entra, se lavamos as mãos ou não. Não devemos nada a homens, mas devemos apenas ao nosso Senhor. Devemos, entre aspas, né? O trabalho, o florescimento, o auxílio. Mas veja, é normal, sim, que o homem invista dessa troca de corpos, dessa contínua mudança, dessa viagem cósmica, porque nós somos navegantes no mar do oceano cósmico, né? Nessa sucessiva troca de corpos, que percamos um pouco dessa identidade, percamos um pouco dessa essência, e muitas vezes a percepção dos sentidos, do 3D, né, da matéria mais grosseira, nos encantar os olhares. E isso, às vezes, nos enebria, traz aquela, digamos assim, aquele torpor que cega nossos olhos. Porque sim, a matéria é bela, sim, a matéria é santa também, sim, a matéria deve ser utilizada para o nosso bem, para o nosso crescimento, mas ela não é a base. Ela é uma passagem, ela é um meio que utilizamos para alcançar algo. Porque as coisas do reino ficam. Foi o que foi dito para Chico Xavier, quando ele estava na reunião de materialização com um Peixotinho, né? E o Emmanuel chega lá e diz assim: Francisco Cândido Xavier não continuará com as reuniões de materialização, porque lembrem-se, o livro fica, o verbo fica, as coisas que falam o coração ficam, mas as questões do palpável, da matéria, não se faz tão necessária. É só um acordar para que o caminho se abra para muitos. Porque muitos precisam ver, tocar, sentir para reconhecer seu Senhor. Não foi assim com os apóstolos? Eles precisaram, alguns deles, tocar nas chagas do nosso Cristo, Senhor, para reconhecê-lo? Alguns, ditos menos, como mulheres, ao primeiro contato reconheceram seu Senhor. E entre aquela cultura daquele instante, às vezes as mulheres eram menores, mas eram simples, humildes, pequenas, e reconheceram seu Senhor pela energia que ele espalhava, pelas palavras que ele falava, mesmo que ele estivesse em espírito naquele instante já, né? Então, pessoal, lembrem-se, nós muitas vezes, por esse encanto com a matéria, nós nos afastamos dessa essência cósmica, crística, desse Cristo cósmico que somos, que temos em nosso interior, que vibra, porque, como eu já disse, a matéria encanta, ela é necessária, mas ela não é nossa base. Nós devemos deixar que essa chama vibre, esteja continuamente acesa em nossos corações, acordar continuamente esse Cristo Senhor, né? Mas não nos atacarmos quando nos afastarmos, porque é normal, é natural. Somos crianças carentes, somos filhos famintos, precisamos do acolhimento, precisamos
do apelo, daquele braço, daquele colo, né? Então, assim, é natural que, como crianças ainda em processo evolutivo, nós, ao nos depararmos com as impressões materiais, nós nos encantemos. É natural. Não nos ataquemos, não nos inquietemos por isso, tá? Mas reconheçamos que tem algo mais, porque a matéria, pessoal, nos conduz ao sublime. Aí está a chave. A matéria não nos alimenta, mas a matéria nos conduz, tá? Então, é interessante que sempre nós voltamos a uma palavra simples, que é o amor, é verdade. É o alimento que buscamos. Aquele que se considera muito sabedor, que se considera muito cheio de questões intelectivas, cheio de possibilidades. Sim, ele o tem. Mas, como se diz, todo excesso, lembrem-se disso, pessoal, todo excesso é uma deficiência. Eu preciso preencher, eu preciso colocar algo dentro. E o meu desespero, por vezes, de procurar reconhecimento é porque eu preciso ser acolhido, eu preciso encher. Então eu preciso ser visualizado. É por isso que muitas vezes, não digo sempre, eu busco essa aceitação, esse reconhecimento externo, porque eu preciso preencher, tá? Mas aí a gente para e vê que somos ainda necessitados de acolhimento. E esse acolhimento, ele só pode ser preenchido pelo amor. O amor do Cristo, o amor do nosso Senhor, tá? 2 homens sobem ao templo, um publicano, um fariseu. Gosto muito dessa passagem. O fariseu se prostra logo à frente. Ah, meu Senhor, eu dei tanto de dízimo, eu orei tantos dias, eu fiz isso e isso e isso. Peço que me salve, peço que meus pecados sejam perdoados e tal, tal. Já o publicano, que é um cobrador de impostos, ele chega, né, muito humilde, reconhecendo que por sua pequenez, por suas deficiências, ali entrava em um ambiente santo e que talvez ele fosse o menor, né? E aí se coloca, se prostra ali, né, e se ajoelha. Senhor, eu sei que sou pecador, mas perdoa meus pecados, perdoa minhas questões, né? Então, quem será mais escutado, né? E eu pergunto para cada um de vocês, o que vocês estão se alimentando? O que vocês estão preenchendo? De que vocês estão sendo preenchidos? O que é o que movimenta vocês, né? Nesta manhã, nesses dias para alguns um pouco difíceis, um pouco ásperos. O que move? O que vocês estão preenchendo? Com o que vocês estão preenchendo o vosso interior? Tá matando a fome de vocês? Tá trazendo substância? Se não, o que eu preciso fazer então para me sentir um pouco mais simples, um pouco mais sereno? O que trará essa paz? Eu pergunto para vocês porque não precisa de resposta, porque a resposta vocês já sabem. Cada um de nós, pessoal, sabe aquilo que precisamos. E não precisamos muito, eu falo.
Lembrem-se uma coisa, o caminho sempre é de retorno a dentro de nós mesmos. As respostas não estão no mundo externo. O externo é um caminho de acesso, sim, ao Cristo. Mas nós somos seres espirituais, vivendo experiências materiais. Então busquemos plantar também, não só no campo da matéria. Busquemos não só apenas o reconhecimento dos homens. O nosso Senhor nos deu intelectualidade. O nosso Senhor nos deu um cérebro melhorado para que, atuando na matéria, cresçamos, tracemos essa rota de evolução, de melhoramento, sim, mas não para nos equiparar a Ele, não para uma disputa, não para nos mostrarmos mais, não para sermos reconhecidos como o grande médico, o grande advogado, o grande orador. Não. É para sermos ainda mais capacitados para aqueles menos providos de condições. Eu penso que nós devemos ser muito bons naquilo que nosso coração nos chama, mas para estender nosso auxílio àqueles menores. É necessário, sim, o pão de cada dia. É necessário, sim, nós obtermos, o dinheiro em vista das demandas do nosso dia a dia. Mas ela não é a base, porque as coisas do reino ficam, e as coisas da matéria se vão. É tanto que no processo de evolução, nós vamos nos sutilizando, os corpos físicos vão ficando mais sublimes, mais sublimados, não é verdade? A nossa mente vai se tornando perceptiva de questões energéticas. Então, nós somos luzes que vamos brilhando um pouquinho mais a cada dia. Deixemos brilhar para que iluminemos, o nosso mundo externo e para que através dessa luz inspiremos outros, mas não que nos envaidecemos com essa luz, porque a simplicidade, a humildade é o reconhecimento de que somos amigos e não mais servos. E os amigos estão lado a lado, de mãos dadas. Que bênção poder ter o reconhecimento, do nosso Senhor. E Ele nos fala, Eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes bons frutos. Não foi vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi. Olha que reconhecimento. Precisa mais alguma coisa? Eu pergunto para vocês. Então, pessoal, não nos inquietemos. A sociedade, o mundo externo, o sistema, exige de nós muito. Isso é real. Digamos assim, uma máquina, é um mecanismo que nos escraviza por vezes. Tomemos cuidado com isso. As coisas que nos libertam são simples, são pequenas. Nós não somos devedores. Não nos sintamos pecadores culpados. Nós somos luzes que estão sendo lapidadas. Não nos prendamos a essa busca desenfreada de nos provar para nos aliviar essas questões trazidas de outrora, de outras vidas. Somos luzes, perdoemo-nos, amemo-nos. Deixemos que esse Cristo fale em nós. E aí nós mesmos nos reconheceremos como Deus em ação, como centelhas divinas. E não precisaremos mais estarmos buscando o preenchimento, do externo. Porque, com o tempo eu vos digo, o externo não satisfará mais. E aí, as coisas mais, digamos, sublimes, mais palpáveis, mais no campo da energia,
Quando estas ficarem, menos, vocês vão sentir falta. É comum grupos. Acho que alguns de vocês fazem parte, pessoal, de alguns grupos, né? E aí, quando vocês ficam afastados desses grupos, como é? Vocês não se sentem assim com saudade, aquela coisa, meu Deus, tá faltando alguma coisa no meu dia, tá faltando alguma coisa na minha semana. Muitos de vós acompanham no Lex, né? Vão ao Lex e tudo. Como é, muitas vezes, ficar sem, né, aquele contato, daquele abraço, daquele grupo legal? Eu sei que a mídia, a mídia aqui, o digital, né, o celular, um computador, nos favorece o contato, mas não é igual. Nós sabemos disso, né? Nós que percebemos energia, o calor de um abraço, de um sorriso, é diferente, não é? Então, o que é isso, se não as coisas das percepções mais ligadas ao coração? Né? E o que é isso, se não amor? O que é isso, se não o próprio Cristo reverberando em cada célula, em cada átomo? E nós caminhamos para isso, para cada vez mais nos percebermos em um nível mais sutil, porque somos irmãos, somos uma grande família, né? E a família se reconhece igual. Ela não precisa, ninguém está um mais que outro. Mas, realmente, o nosso Senhor dá a quantidade de moedas diferente para cada um, de acordo com as condições de cada um, para que produzamos frutos. Mas não porque somos um melhor que outro, mas cada um tem um processo de evolução e de crescimento. E eu vos falo, vós todos, que têm mais possibilidades, capacidades, a responsabilidade é maior. Vocês precisam assumir seus postos de assistência e auxílio, porque a vós foi conduzido essa tarefa. Então, é necessário que aqueles irmãos, até mesmo da casa espírita, que por vezes estão se sentindo assim um pouco solitários, um pouco tristes, acessem esses irmãos. Como você está hoje, meu irmão? Você está bem? Eu senti saudade de você também, sabe? Traga isso. Assista também aquele próximo mais próximo. Leve esse campo da intelectualidade, como foi dito na passagem, que você tem, para as coisas do coração também. Não precisamos aplicá-la só na ciência, só no campo das obtenções materiais. Aplique também nas coisas do coração, porque as ciências do pensamento também acessam e muito as coisas sublimes, né? Então, pessoal, é essa a mensagem de hoje, né? Que sejamos luzes, né? Que sejamos as luzes que queremos ver no mundo, que se faça mais luz, que sejamos um pouco mais do que fomos ontem, porque o Cristo dará sempre as ferramentas necessárias, se quiserdes empregá-las, tá? Vamos fazer uma prece, vamos encerrar e finalizamos com o Pai Nosso, pode ser? Vamos lá. Amado Mestre, sublime peregrino, caminhante das essências do alto, que nos trouxe à terra os teus conhecimentos, as tuas libertações, o teu amor. Permite-nos brilhar cada vez mais no auxílio a nós mesmos e ao nosso próximo. Faça de nós ferramenta de amparo, de acolhimento. Nos coloca sempre no lugar certo, na hora certa, para que possamos atuar na tua missão de vida, que possamos continuá-la, propagá-la, levando cura, levando acolhimento,
levando palavras e sorrisos, levando esperança, tão necessária nesse instante. Amado Mestre, vós sois a luz do meu caminho. Norteia-nos sempre através dos teus guardiões, teus mentores e espíritos amados. Que possamos sempre estarmos na tua presença, cumprindo os teus ensinamentos. E quando nos afastarmos, nos traz a consciência de reconhecermos-nos, de visualizarmos-nos e reconectarmos com o caminho novamente, porque é por aquele caminho que chegaremos a Ti, é por aquele caminho que seremos luzes. Nesta manhã que estamos aqui de corações e mentes ligados, nós pedimos por todos os familiares, daqueles que passam por muitas provações de saúde nesse momento, que se encontram em desvario, em desespero, perdendo mesmo até a ferramenta que muitos têm da religiosidade, da espiritualidade, em vista do sofrimento. Vamos relembrá-los, meu Pai. Vamos enviar esses guentos, esses bálsamos nessa manhã e fazê-los lembrar que eles são a própria luz que precisam, que há sim esperança, que há sim um novo amanhã, que sim eles são amparados, que o seu Senhor jamais os abandonaram e que eles estão, sim, sendo guardados e protegidos. Vamos lembrá-los, vamos vibrar nessa essência, porque, meu Pai, nós também somos frágeis, nós somos também cheios de questões a resolver, mas nós podemos sermos luzes para nós mesmos, se assim quisermos. Permitamos, então, que o Senhor acesse o nosso consciente, o nosso interior, e se faça mais presente do que ontem. E se nós, nesta manhã, que estamos aqui, de corações e mãos ligadas, estamos um pouco temerosos, um pouco tristonhos, que possamos te encontrar em pensamento, te abraçar, sentir o teu cheiro, o teu carinho e nos revigorarmos nessa cascata de energia que tu és. Porque após esse banho revigorante, seremos outro e outra. Então, meu Pai, floresçamos através destas águas que caem em nosso solo. E que essas essências, esses perfumes, então, se espalhem por outros jardins. Porque já não há medo, já não há tristeza. E as nossas flores são mais belas do que era ontem, quando não tínhamos os teus cuidados como jardineiro que és. Pedimos por todos os aflitos em hospícios, orfanatos, cárceres, prisões, locais de zonas de guerra, de conflito armamentista, todos os locais em desilusão, em desunião, em brigas familiares, afetivo-amorosas, nos locais onde existam famintos, sem um teto sequer para recobrir a cabeça. Pedimos por todos esses. Amado Mestre, fica conosco, hoje, agora e sempre, passando na vida de cada um de nossos familiares e trazendo luz aos seus corações, que assim seja. Gratidão a todos.
amigos queridos. Esperamos que logo logo nós retornemos ao Lex, né? Logo logo as atividades se restabeleçam, aos poucos, lógico, né? Sem tanta pressa, mas que consigamos, né, desenvolver novamente nossos trabalhos lá, porque eu sinto saudade, eu sei que vocês sentem também, mas logo logo estaremos por lá, né? Grande abraço a todos, Deus abençoe infinitamente cada um de vocês.